Querido irmão, querida irmã, o tempo corre veloz, já estamos no quarto domingo da Páscoa. Este é o chamado Domingo do Bom Pastor, porque o texto bíblico é João 10, 1 a 10, que fala do Bom Pastor. Vamos ao texto, vamos à palavra, depois a oração a partir dela. Dizia Jesus aos que o ouviam: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e um assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas ovelhas uma por uma e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes apresentou esta parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia. Disse-lhes novamente: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É esta, meu irmão, minha irmã, a palavra do Evangelho desse quarto domingo, dia 30 de abril, quarto domingo da Páscoa. Vamos observar no capítulo 9, aqui é o capítulo 10, mas no capítulo 9 Jesus curara, lá na entrada do templo, um cego de nascença. Alguns domingos atrás, foi esse o Evangelho. Pois bem, Jesus fizera este sinal, no Evangelho de João é sinal, em um dia de sábado, o que para a concepção judaica da época era algo terminantemente proibido do ponto de vista das leis religiosas. Transgredir a lei. Mas daí a dúvida, alguém que transgride a lei religiosa pode operar um prodígio neste grau, cego de nascença? O debate se estendeu e se aprofundou e terminou de maneira tensa. Olhe como termina o capítulo 9. Alguns fariseus se achavam com ele, ouviram isso e disseram: acaso nós também somos cegos? Era um debate. Eles viram o sinal e decidiram não reconhecer que Deus estava agindo diante daquilo. E aí chegamos ao capítulo 10. Em verdade, forma solene. O debate estava acalorado. Eu vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas é ladrão e assaltante. Redil das ovelhas. O que é um redil? É o espaço reservado para os animais e dá certo
animais, que seja arredio, tem paredes, protege. Os que querem roubá-las terão dificuldades, lobos que queiram atacá-las não poderão, porque a proteção é bastante resistente e elevada. A ideia de redil é esta. Mas o evangelista não usou o termo redil. Não é a melhor tradução. Abrigo? Não é também essa a melhor tradução. É o quê? O termo grego empregado pelo evangelista fala mais de átrio, de um pátio que dá de entrada para um grande edifício. Havia um átrio antes de entrar no templo em Jerusalém. O debate fora lá. Quem entra é ele, quem não entra pela porta, mas por outro lugar é ladrão, rouba. Ao se tratar do templo, rouba o templo, rouba o próprio Deus, rouba o povo. O ambiente está tenso. O que entra pela porta é o pastor. É esse o debate. Quando Jesus estivera no templo, encontrara lá muito comércio e um grande movimento de dinheiro, um grande movimento de turismo, mas não de fidelidade ao Senhor. Aproveitavam-se da religiosidade para acúmulos. É esse o transfundo do debate. Pois bem, a esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e uma por uma as conduz para fora. Conduzir para fora tem o sentido de libertar daqueles grilhões de uma religiosidade que interpreta o próprio Deus como uma espécie de entidade que julga segundo critérios de observância de regras, de normas e de grandezas humanas. Faziam Deus à própria imagem e semelhança do poder humano. É preciso libertar as ovelhas de certas formas de escravização religiosa. E eu sou a porta para ter acesso à casa do Senhor. Para ter acesso à casa do Senhor, o melhor caminho, para ter acesso à intimidade com Deus, não há outra alternativa à porta, senão as palavras, a pessoa e tudo o que o próprio Senhor Jesus tem a revelar de Deus. Apresentavam-lhes um Deus desfigurado, mas como um juiz severo, como alguém que distribui a alguns que merecem, distribui recompensas, para outros distribui punições. Ele faz caminhar o bom pastor, todas as ovelhas, e elas vão seguir, ouvir sua voz. A relação da voz que fala e voz que ouve não é apenas um sinal autômato, é uma relação que se constrói. Não é apenas uma institucionalidade funcional, é relações interpessoais assinaladas por amor. Pois bem, elas não seguem um estranho. Seguir a voz, reconhecer pela consciência as ovelhas, pela inteligência, pelo discernimento, por onde e por quem Deus revela a si mesmo. É como a dizer que o povo tem radar, percebe quando a mensagem lhes é dirigida, se quem a ele fala, ao povo, este ou esta traduz também experiências de intimidade com o Senhor Deus. Daí aqui o detalhe, eles não entenderam. Eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia.
Então, continuou o Senhor. Em verdade vos digo, eu sou a porta. Várias vezes, antes e depois, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, sou a luz, sou o pão. E agora, sou a porta. Faz lembrar o Antigo Testamento e a libertação de Moisés. Tirou o povo da escravidão. Aqui também, para sair da escravidão somente com Jesus Cristo. Quem veio antes dele? Os que vieram antes dele com pretensões libertadoras foram protagonistas que se aproveitaram, não que serviram, não que amaram. Se alguém entrar por mim, será salvo. O ladrão rouba, mata, destrói. Eu vim para que tenham a vida em abundância. O motivo do falso pastor é aproveitar-se. Do bom pastor é que as suas ovelhas tenham vida. A imagem da ovelha não é nova no Novo Testamento, menos usada, mas muito recorrente no Antigo Testamento. Ezequiel 34 é a melhor expressão. Lá, 500 anos antes de Cristo. Ai dos pastores que se apacentam a si próprios. Jesus não se apacenta a si mesmo, não busca benefícios para si, não vive das suas ovelhas, mas ao contrário, vive para as ovelhas. A imagem do pastor, como retrato do bom modo de Deus ser com o seu povo, é uma das expressões mais originais da tradição bíblica. E aqui é o Senhor a se apresentar como alguém que vive para aqueles a quem quer dar a vida. As ovelhas são retrato aqui do povo de Deus. Agora é a segunda parte. Agora é a leitura orante. Como sempre, falar com uma pessoa que está diante de nós, precisamos fazer a voz sair, soltar a voz, olhar, gesticular. Se é para falar com Deus, é preciso recolher a voz e os gestos e liberar sua presença desde dentro de nós. É como se pudéssemos encontrá-lo na nossa interioridade, cada um de nós, e desde lá, sua presença inspiradora nos ajuda a encontrá-lo, a ouvi-lo e também a encontrar o irmão, o outro, com quem somos chamados à comunhão. Vamos, pois, pacificar nossa interioridade para favorecer este movimento, o do encontro com o Senhor desde dentro de nós, para então, inspirados e sustentados por sua força, ir ao encontro dos outros. Respiremos lentamente, você aí, eu aqui, uma primeira vez. Sem nenhuma pressa, concentrando toda a nossa capacidade de percepção para sentir o ar que entra, que percorre as vias aéreas, que infla os pulmões e o coração,
enviando o sangue para todas as partes do corpo, leva também o oxigênio que recebemos por pura graça. Tente sentir todo esse movimento, é preciso muita quietude e concentração. E agora vamos pedir que a força do Espírito Santo, que sustentou a Igreja desde os primeiros dias, continue, atravessou os séculos, que sustente a Igreja e a nós, nesta nossa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, neles acendei a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos imaginar as cenas. É o bom pastor. Jesus está lá em Jerusalém. Era imenso aquele templo. Mais ou menos 100.000 metros quadrados de área construída. Para os padrões da época, era um prodígio, era uma obra-prima. Neste templo, à sua entrada, antes do edifício religioso, havia uma espécie de pórtico, de porta, que dava para um átrio, um espaço, uma praça de entrada. Jesus está lá. Gente que chega, gente que vai, gente que se conhece, gente que nunca se viu. Era grande o movimento. E Jesus a falar com alguns fariseus e também escribas, também sacerdotes do templo. Porque ele fizera aquele cego ver em um dia de sábado. E o debate religioso se acalorou. E Jesus está a falar. Quem não entra pela porta, no átrio, naquele pátio que antecede a grande porta do templo, quem não entra pela porta é assaltante. Por quê? Porque aqueles homens, intérpretes da lei, líderes da religiosidade da época, apresentavam uma figura de Deus que não era paterna nem misericordiosa. E Jesus quer se apresentar como sinal. A porta para ele não é o portal de um edifício, mas um caminho para encontrar-se com Deus. Os que se antecipavam, ou melhor, os que geriam o templo, apresentavam muita severidade, mas nenhum amor. E aí Jesus está a dizer: assaltantes, altas taxas, muitos tributos religiosos e muitas severidades, muitas observâncias, mas sem compaixão, sem misericórdia. Por isso, foram comparados a salteadores, ladrões. O ambiente é tenso. Talvez Jesus gesticule com indignação e eles também. O volume se acentua e se eleva. Mas Jesus continua. O porteiro abre. E o pastor chama as ovelhas. O pastor chama as ovelhas e elas o seguem, elas saem. Jesus está a falar que para encontrar-se com Deus
Não basta as observâncias e os regramentos religiosos daquele ambiente, que é preciso tirá-los de lá se querem encontrar-se com Deus. O debate se acentuou e ele continua. As ovelhas reconhecem a voz, sabem quem é pastor e quem delas se aproveita. O pastor dá a vida, cuida das ovelhas, os outros delas desfrutam. E aí o evangelista até relata, eles porém não entenderam o sentido. Está acentuado o volume. Jesus lhes falou novamente porque não tinham entendido. Eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim aproveitaram-se delas. Comigo as ovelhas vão encontrar pastagem. Para que uma ovelha viva, ela precisa encontrar água, ela precisa encontrar pastagem. É esse o caminho. A imagem aqui ilustra a história de um povo. Para o povo encontrar seu Deus, precisa ter pastores que os encaminhem ao encontro. Como a ovelha sozinha não chega às pastagens e nem às nascentes de água. Naquele tempo era assim. Eu sou a porta. Talvez aqueles interlocutores, adversários, irritem-se. Considerem Jesus prepotente, insolente, quem sabe. Mas a clareza das palavras do Senhor até os irrita, talvez. O ladrão vem para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida. O contraste entre o modo de falar de Deus, aqueles do templo, dos sacrifícios e dos ritos, e das observâncias e das regras. Tudo isso necessário, sim, mas se faltar amor, é apenas jogo de cena. E o Senhor está a lhes repetir, eu sou a porta. Agora talvez posso eu estar lá naquele debate. Posso olhar para a feição, o rosto de Jesus e vê-lo indignado, também triste, também com voz clara e forte. Eu sou a porta. Eu sou o pastor. Quem me segue vai para pastagens, para nascentes, para a vida nova. Posso ainda ouvir, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Agora talvez eu seja um daqueles interlocutores de Jesus, com muitas semelhanças a eles, talvez. Um histórico de muitas observâncias, de muitas regras, de muitas participações, mas com que severidade interpretei os erros dos outros, com que dureza pareceram-me aqueles tropeços, justamente aqueles por quem o Senhor tem compaixão. Talvez eu queira reivindicar méritos. Estou diante do Senhor, talvez querendo que Ele me ofereça compensações, recompensas, graças, prêmios. Afinal, quantas coisas boas eu já fiz, mas não amei a muitos. Dei de ombros com a dor de outros, fechei o rosto
Fechei o olhar, fechei a casa, ignorei. E o Senhor olha para mim, não indignado, não com o ar severo, Ele não faz isso, mas está a pedir, a perguntar: a quem é que eu ofereço a minha vida? Ele ofereceu para que os outros tenham vida em abundância. E talvez Ele até me pergunte: e aqueles que eu ainda não amei ou que me recusei a amar, como os interpreto hoje, depois da sua ressurreição, depois de sua paixão, morte, agora ressuscitado está a me olhar e perguntar: como vão aqueles que eu ainda não aceitei?